Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Inova Talks. E o objetivo do Inova Talks é discutir assuntos relacionados à carreira e conquista de reconhecimento profissional por meio dos conhecimentos de inovação. Então, o nosso principal objetivo na nossa live é falar sobre estratégias de carreira, de reconhecimento profissional, de desenvolvimento e crescimento a partir dos conhecimentos de inovação. Nessas lives, então, a gente dividiu da seguinte forma: de um lado, a gente está trazendo conteúdos sobre as principais oportunidades e do outro, sobre obstáculos. Então, a cada live a gente mescla. Uma live a gente fala sobre um obstáculo que, se você passar por ele, você vai conseguir inovar e crescer na sua carreira. E do outro lado, a gente também traz oportunidades. E essas oportunidades a gente traz, por um lado, com novas pessoas, com cases de sucesso, e do outro também com questões que eu vou trazendo a cada dia. Meu nome é Lilian Cidreira e eu sou fundadora da Future Minds Consultoria. Nesse episódio de hoje, o objetivo é falar sobre por que as pessoas resistem ao novo. Então, quando a gente criou esses conteúdos, um ponto principal que eu queria trazer era sobre essa resistência. Por que de alguma maneira algumas pessoas resistem, outras pessoas não resistem? E, pessoal, só para vocês saberem aqui, ó, tô olhando aqui, tô tentando sincronizar a tela para olhar para os dois, mas eu tô tentando, de vez em quando, se eu tiver meio vesguinha no pessoal aqui do Instagram, repara não, tá? É só porque eu tô aqui tentando conciliar as duas ferramentas. Vou botar aqui do ladinho para ficar mais ok para vocês. Acho que assim a gente tá vendo bem. Ó, sejam bem-vindos quem tá aqui no Instagram comigo. Então, vamos lá. Lislaine, meu pai e minha mãe, a Alexandra, a Renata, ao mesmo tempo, C. Freire e Bruna. Bruna tá sempre aí comigo. Sejam muito bem-vindos aqui à live e vamos já partir para o conteúdo, só passando mais um recadinho rapidinho, agora que meu gato até já dobrou a patinha ali para ficar mais charmoso para essa live. Falar para vocês, então, a gente está com o canal do Telegram. Lá no nosso canal do Telegram, Inspira Minds, a gente traz outros conteúdos adicionais, algumas reflexões sobre o que eu estou trazendo, do que eu estou falando aqui. Então, se você quiser ter outras informações, é só entrar lá no Instagram e jogar Inspira Minds, que você vai ver que a gente tem um canal do Telegram que tem como objetivo falar mais ainda sobre esses conteúdos. E, além disso, toda essa série, o Inova Talks, é uma série para antecipar, para aquecer as pessoas para a nossa série Mentalidade Inovadora, que vai começar no dia 8 de setembro, terça-feira da semana que vem, depois do feriadão da Independência. E como é que vai funcionar essa série? Essa série ela vai ter 4 episódios. Nesses 4 episódios, são episódios que vocês vão receber na caixa de e-mail de vocês ou lá no canal do Telegram, e a cada dia a gente vai falar sobre o passo a passo de construção de uma mentalidade inovadora. E também, além desse conteúdo que vocês vão receber na caixa de entrada de vocês, a gente também vai realizar lives todos os dias, de terça a sábado, assim como está sendo o Inova Talks. Então, o Inova Talks começou hoje, na verdade começou semana passada, a gente está reprisando hoje, refazendo a segunda semana de conteúdo, e de hoje, terça-feira até sexta, a gente vai fazer as lives todos os dias, às 19 horas, e no sábado a gente faz às 10 horas da manhã. Amanhã eu vou ter uma convidada super especial, a Renata Perrone. Renata é uma queridíssima, virou uma amiga pessoal, e a gente vai falar sobre um novo olhar sobre a carreira, então sobre tendências de carreira nesse cenário futuro, o que está acontecendo agora, o que as empresas mais buscam, porque a Renata é headhunter e é sócia e diretora de uma empresa de headhunter. Então vai ser super interessante, confiram e também participem da série Mentalidade Inovadora, que vai falar justamente sobre esse passo a passo de reconhecimento profissional e usar os conhecimentos de inovação. Vamos, então, para o conteúdo de hoje. Eu até fiz umas anotações aqui no meu caderninho, ó, para poder seguir com vocês uma linha mestre. Quando a gente fala de por que o cérebro, por que de alguma maneira a gente resiste ao novo? Por que as pessoas, de uma maneira geral, resistem ao novo? Quero começar falando para vocês sobre um termo chamado neuroplasticidade. E para falar desse termo, eu queria muito saber quem aqui
conhece esse termo? Quem não conhece, quem já ouviu, mas não sabe se é de comer, de beber, me contem aí. Você já ouviu falar sobre esse termo neuroplasticidade? Sim ou não? Me contem só para eu saber se eu vou... Se eu coloco uns passinhos atrás, explico mais detalhes para vocês, ou se eu já posso ir adiante dentro desse conteúdo. Me contem aí rapidamente para a gente continuar. Deixa eu ver que tá tudo certinho lá no YouTube. Ótimo, Cláudia já falou para mim que sim, que já ouviu falar. Maravilha. Cláudia, seja aí bem-vinda e obrigada por responder. Quem mais, gente? Me contem. Conhecem, não conhecem, fiquem tranquilos. Não é para ninguém conhecer a neuroplasticidade, não. É só para eu ter uma noção de o quão profundo eu vou e o quanto também volto para que tenha um alinhamento geral. Me contem aí, gente. O pessoal do YouTube também, tá? Eu fico falando aqui, às vezes eu fico orando, parece que eu tô falando só com o pessoal do Instagram, mas quem tá comigo no YouTube, a pergunta é a mesma. Não conhece, Bruna? Maravilha. Então, mais alguém falando aqui? Não conhece? Ótimo. Lislane também não. Então, pessoal, eu vou seguir a linha, vou voltar uns passos aqui. Legal. Fernanda não conhece e o nunca ouviu falar. Legal, Érica, nunca ouviu falar. E Renata, conhece o assunto? Fiquei só na dúvida, mas tá ótimo, gente. Eu vou levar então em consideração que muita gente que está respondendo que não, eu vou voltar rapidamente para explicar. Bom, a neuroplasticidade é uma capacidade do nosso cérebro em se reorganizar e aprender algo. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente era lá pequenininho e a gente começou a aprender a engatinhar, a andar, a gente teve um processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem tem duplo viés. Então, tem o viés motor, que é, ou seja, aprender a conseguir controlar a minha perna, controlar ali meus impulsos nervosos para conseguir andar. E também existe uma questão cerebral, porque cada vez que eu aprendo algo novo, eu preciso levar isso para a minha memória. E, de alguma maneira, quando eu levo isso para a minha memória, a minha memória começa, então, a criar essa rota. Quando eu estou falando de algo motor, ela cria um gatilho na minha parte motora e ela fala o seguinte, ou seja, sempre que eu quiser andar, é isso daqui que eu tenho que levar em consideração. Cada vez que você vai aprendendo, você torna isso muito mais natural. Então, hoje, se a gente pensar que eu quero levantar e andar, você simplesmente vai fazer isso. Você vai levantar e andar, você não vai refletir sobre esse assunto. Mas quando você era criança, quando a gente começou, a gente provavelmente tinha que ficar refletindo. A mesma coisa sobre quando a gente aprende a dirigir. Quando vocês aprenderam a dirigir, eu não sei vocês, eu pelo menos fui assim. Lá atrás, quando eu comecei a aprender, eu tinha que pensar em várias coisas, porque existia uma questão que eu precisava coordenar fisicamente, mas só que existia também um processo mental que precisava ser construído dentro da minha mente. À medida que eu fui aprendendo a dirigir, fui dirigindo cada vez mais, isso se tornou um hábito, e a partir do momento que ele se torna um hábito, eu não preciso mais pensar. Então, hoje, se eu simplesmente pegar o carro, eu vou pegar, vou sair andando, talvez eu não saiba nem mais explicar como é que se dirige, porque esse aprendizado, ele já está feito, ele já está constituído na minha mente. Isso é um pedaço da neuroplasticidade. Então, tudo, assim como serve para caminhar, para dirigir e outras coisas, isso também serve para quando a gente olha todos os vieses de aprendizado na nossa mente. Então, criação de hábito é algo que eu levo para dentro do meu cérebro e o meu cérebro, no início, ele tem uma dificuldade, depois ele começa a aprender. E eu vou trazer um paralelo rápido do mundo atual. Eu mudei, né, de casa, quando eu casei, eu mudei de endereço, e apesar de morar no mesmo bairro, eu estava num ambiente completamente diferente. Então, no início, eu tinha que ficar lembrando do que eu tinha que fazer e as rotas que eu tinha que seguir. Provavelmente vocês, quando aprenderam, quando começaram um emprego novo, vocês também tinham que criar essas rotas novas. Quando você entra na empresa, mais uma vez você se dá, né, de frente a uma nova situação. E aí, no início, você fica lá pensando várias vezes, depois você consegue fazer aquilo ali de forma mais automática. O que acontece no nosso cérebro e o que isso tem a ver com neuroplasticidade? Quando a gente olha o processo que o nosso cérebro tem que passar para aprender algo,
é um esforço, é um gasto de energia. Eu não sei se acontece com você, se acontecer, me conta aqui, que eu fico sempre curiosa em ouvir isso, mas eu, particularmente, quando estou estudando, eu sinto mais fome, eu sinto mais sede. Então, o esforço que eu tenho de me sentir vontade de comer, ele é mais ou menos o mesmo quando eu faço uma atividade física. Então, quando eu vou lá, malho, eu acabo, às vezes, com fome. Se eu sentar para estudar algo que realmente me gera um esforço mental maior, eu naturalmente, no final, também sinto mais fome. Eu sinto a mesma coisa quando eu dou aula. Se eu não tiver que dar aula, eu posso jantar às 10h30 da noite, nem comer às vezes de tarde, eu fico super bem. Se eu vou dar aula, eu vou lanchar às 6h30, 7 horas da noite, lá o meu cafezinho e mais alguma coisa, e às 10 horas da noite eu tô morrendo de fome de novo. Às 9 horas eu já tô com fome de novo. Por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro gasta energia, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, seja para pensar, seja para falar, seja para comer, seja para fazer exercício físico, seja para aprender alguma coisa nova. O que que acontece? Se eu tenho um esforço mental, se eu exijo do meu cérebro um esforço para aprender algo, e esse aprender algo me gera um gasto de energia, naturalmente, o que o nosso cérebro vai tentar fazer, o caminho natural que ele vai tentar seguir é: aprenda sobre isso, eu vou gastar uma energia aqui sobre esse assunto, mas uma vez que eu gastei energia aqui, eu aprendi, por favor, vamos tentar economizar energia, porque de repente em algum outro momento, se a gente precisar desse gasto de energia de novo, pode ser que eu já esteja estafado, cansado. Então, o ideal é tentar gastar energia só em casos de real necessidade. Lá atrás, se a gente parar para comparar, gente, se eu estiver indo rápido demais, me falem, tá? Porque os assuntos, às vezes, eu vou falando e fico. Depois fico preocupada com vocês. Quando a gente olha lá para trás, o nosso cérebro, ele estava acostumado, né, em sair para caçar e tudo mais, então, naturalmente, o cérebro, ele tentava, de alguma maneira, economizar a energia do nosso corpo e da nossa mente para se preparar para momentos como esse. A partir do momento que a gente sai dessa situação de caça, mas a gente hoje, no mundo que a gente vive, a gente tem que estar em constante aprendizado, esse tipo de energia é gasto nesse outro caminho. E uma vez que eu gasto aqui, então, o meu cérebro, ele sempre vai tentar construir uma rota para aprender, e uma vez que ele aprende essa rota, ele simplesmente quer deixá-la ali quietinha num canto para poder economizar energia, para gastar energia em outras coisas novas. Uma vez que isso está claro, é importante a gente também voltar e raciocinar o seguinte: se o nosso cérebro, ele gasta energia, gente, meu gato acordou, olha lá, ó, meu gatinho acordando, agora ele não quer mais ficar aqui, não quer mais participar da live, gente, a participação dele especial se encerra por agora. E aí, o que que acontece? Se o nosso cérebro pega e gasta energia e quer criar uma rota, o que que acontece naturalmente quando eu preciso aprender algo novo? Se é algo que eu já sei, então vamos pensar o seguinte: é um assunto que eu já aprendi, é um assunto que eu já domino e agora eu estou me forçando a reaprender, a aprender em profundidade, ou aprender por uma outra rota. O meu cérebro naturalmente vai tentar me segurar nesse aprendizado. Por quê? De alguma maneira, o meu cérebro vai lembrar o seguinte: se eu já aprendi a fazer isso dessa forma, por que que eu tenho que aprender agora essa mesma coisa, só que num outro formato? Então, existem algumas possibilidades de eu gerar uma resistência sobre isso, mas eu não vou falar sobre isso agora, só segurem essa informação. Do outro lado, se é algo novo e eu preciso aprender a construir isso na minha mente, não é a questão do dia para a noite que ele vai vir na minha cabeça. Eu preciso criar uma rota ali. É como cortar uma grama. Para eu criar uma rota num determinado caminho e criar uma estrada, eu preciso, por diversas vezes, criar essa poda ali, para que, de alguma maneira, o meu caminho, ele pare de nascer ali a grama e isso vire realmente uma rota. Assim é no nosso cérebro. Quanto mais vezes eu repito uma rota, mais ele se torna um hábito para mim, e ao se tornar um hábito, o meu cérebro começa a performar em cima daquele trabalho, porque ele entende que isso virou um hábito. E esse hábito, ele pode ser, mais uma vez, motor, ele pode ser um aprendizado, ou ele pode ser uma mentalidade.
uma forma de raciocinar, uma forma de pensar. E é daí, então, que quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente tem uma relação muito forte com carreira e inovação. Porque se eu quero inovar, se eu quero criar coisas novas na minha rotina, na minha empresa e trazer uma visão mais ampla do que eu faço, eu preciso construir uma nova rota no meu cérebro para que essa nova mentalidade, para que uma mentalidade mais aberta à inovação comece a performar e criar esse caminho dentro do meu cérebro. Tá ok? Me falem aí se ficou claro para vocês. Estou tentando ver aqui o pessoal do YouTube. Me digam aí se tá ok. Não, tá ok? Então, vamos lá para o seguinte. Entendido isso, o que vai acontecer, tá? Por que algumas pessoas vão resistir mais ao novo e outras pessoas vão resistir menos, né? Vão estar mais abertas ao novo. Quando a gente pensa em... Legal, maravilha. Quando a gente pensa, então... Pegar minha pastinha de gengibre, gente. O gengibre era uma coisa que eu odiava comer, mas agora passei a me acostumar e agora eu acho ok. Não amo, não, mas tá ok. Então, vamos lá. Entendendo que o nosso cérebro faz essa rota e que eu preciso construir essa rota para que ele esteja mais aberto para mim, o que acontece? Algumas pessoas são mais resistentes ao novo e outras pessoas são menos resistentes ao novo. E por que umas são mais resistentes e outras são menos resistentes? Quando a gente pensa em ser ou não resistente, existem uma série de fatores que implicam. Uma delas é o nosso cérebro. Se eu entendo que a cada vez que eu tentar fazer essa rota, o meu cérebro vai tentar falar assim, segura a tua onda, pô, tá dando tudo certo, pra que a gente vai inventar coisa nova? Vamos deixar aqui a energia guardadinha para um outro momento. Então a gente vai ter um primeiro embate, que é um embate interno com o nosso cérebro, que de alguma maneira vai tentar fazer a gente conflitar com o nosso dia a dia, entre manter o que a gente já faz ou fazer algo novo. Então existe uma resistência natural ali que eu preciso superar. Uma vez que eu entendi, eu consegui superar, existe uma segunda questão, que são os estilos comportamentais. Eu não vou falar em detalhes sobre todos, eu vou fazer uma live específica sobre isso se vocês quiserem, então me avisem se vocês querem. Mas existem alguns perfis comportamentais que são perfis ou mais analistas, que a gente fala que são mais técnicos, e essas pessoas, elas têm uma tendência, por serem mais analistas, de levarem muito mais em consideração as análises para tomar uma decisão. Então, pensa o seguinte, uma pessoa que é muito focada em detalhes, em olhar muito a fundo um detalhe, e tem uma resistência natural a tomar decisão, a fazer qualquer coisa, em prol de N motivos, só depois que ela efetivamente tiver todos os detalhes, ela naturalmente vai resistir ao novo. E por quê, gente? Eu tô falando de analistas, é uma nomenclatura técnica, tá? Então não tem nada a ver com cargo, não tem questão, não tem uma questão relacionada à posição que você está hoje na empresa. O analista é uma pessoa que naturalmente prefere buscar mais informação, ser mais detalhista, mais meticulosa, para depois tomar uma decisão. Só que quando a gente olha o nosso cenário atual, tem até um livro aqui atrás que fala sobre isso, a gente tem tanto assunto, tanta informação, um volume de conteúdo e informação hoje que é muito maior do que o que a gente viveu há 10 anos atrás. Isso tudo por conta da internet. Então, uma pessoa que tem como perfil comportamental só tomar uma decisão ou só tomar uma atitude depois que ela achar que ela está munida de todas as informações necessárias. E, ao mesmo tempo, a gente está com um volume de informação gigantesco hoje no mundo, fica praticamente impossível para essa pessoa conseguir fazer uma coisa nova, porque ela sempre vai se achar na sensação de que tem que buscar mais informação, que não está suficiente. E como ela pensa que nunca está nada suficiente, ela acha, não é que ela acha, ela tem uma tendência natural a resistir a coisas novas. Por quê?
Ela só vai tomar uma atitude nova a partir do momento que ela tiver munida de todas as informações que ela acredita que são essenciais para fazer alguma coisa nova. Se a gente está vivendo um volume de informação muito grande, como é que ela vai viver isso? E um outro lado são as pessoas que têm alguns perfis, e são perfis mais ligados a perfis de personalidade, que são pessoas mais focadas em questões muito concretas, muito na realidade atual. Então, pensa o seguinte: existe um grupo de pessoas, e não tem nada de errado com ser assim. Eu, por exemplo, sou assim e fui desenvolvendo o meu outro viés. Mas existe um grupo de pessoas que, para fazer qualquer coisa, ou seja, quando é chamado para um projeto novo, ou quando é chamado a desenvolver algo, sempre tenta buscar algo do passado. Então vamos lá. Eu sou chamada para desenvolver um projeto na empresa. Tá bom, como é que já foi feito esse projeto antes? Quais foram os caminhos que foram trilhados? E eu tento fazer a mesma coisa. Existem outras pessoas que seguem, inclusive, o famoso benchmarking, que eu imagino que vocês aqui devam ser bem familiarizados com ele. O que é o benchmarking para essa pessoa? Ele é quase o chão de concreto que eu preciso pisar ali, porque pensa o seguinte: se eu não sei o que eu vou fazer, estão me pedindo um projeto novo e eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ter uma visão mais concreta, eu preciso ter uma concretude no que eu estou fazendo, eu naturalmente vou tentar olhar o que o mercado faz e eu tento fazer um copia e cola. Ou eu olho para o que a empresa fez no passado e eu tento repetir esse padrão de comportamento agora. O que acontece quando eu faço quando eu tenho esse tipo de postura? Eu tenho mais dificuldade em inovar, porque eu acabo achando, boa noite, Lúcia, Marina, que legal ter você aqui. O que é interessante nesse papel? Quando a gente tem pessoas que têm esse perfil, acaba que a gente tem aqui um limitador para inovação. Mas eu vou falar rapidamente como é que a gente quebra isso. Mas existem esses perfis, existe esse padrão de comportamento no meu dia a dia. Eu sou mais segura, eu só me sinto segura em tomar uma decisão a partir do momento que eu tenho todas as informações à minha volta. Ou eu tenho um perfil de psicológico que eu me sinto melhor fazendo novos projetos quando eu olho para o passado, quando eu revisito, quando eu faço benchmarking e eu tento fazer algo similar agora no presente. O que acontece aqui para esses tipos de pessoas? E assim, gente, tem cura, tá? Tem salvação para isso. Mas só é importante a gente identificar que talvez isso seja um perfil seu. Eu vou naturalmente ser mais resistente porque eu vou tentar buscar alguma coisa do passado para repetir no futuro, ou vou tentar fazer alguma coisa que o mercado já faz e aí não necessariamente para mim vai dar muito certo. Não dando certo, eu tenho uma tendência a me frustrar e acabar desistindo de trazer novas ideias ou alguma outra sugestão, porque eu acho que trazer a sugestão é única e exclusivamente fazer o que eu já vinha fazendo ou o que outra empresa está fazendo. Esse benchmarking, ele ajuda muito a gente a abrir a mente, mas não necessariamente é ele que vai gerar o resultado que a gente precisa. E aí, baseado nisso, então, é interessante a gente entender que esses são as pessoas mais resistentes, naturalmente mais resistentes, e quem são as pessoas menos resistentes, ou seja, qual é o tipo de perfil de pessoas que são mais abertas. Normalmente pessoas que são mais comunicadoras ou pessoas que são mais executoras. Então, o que é um perfil comunicador e um perfil executor? O perfil comunicador são pessoas que adoram conviver com muita gente, falar e conversar, e estar em reuniões, em grupos, em ver amigos, em estar ao ar livre com gente, é sempre muita gente, né? O comunicador é igual a gente, muita gente ali. E o que é interessante nesse processo? Como é uma pessoa mais aberta a estar com muita gente, ela também abre mais a mente para ouvir e criar o que a gente chama de repertório. A gente vai ter uma live, provavelmente, que eu vou falar um pouco mais sobre repertório, mas um ponto fundamental para a gente inovar é construir esse repertório. Quanto mais repertório eu crio na minha mente, quanto mais conhecimento, conteúdo eu gero, mais eu tenho uma facilidade em inovar, em criar coisas novas e me destacar na carreira, porque eu pego várias coisas de lugares diferentes e construo algo a partir daí. E também o perfil de pessoas que a gente fala
que são mais imaginativas ou que usam mais da intuição. Quando eu tenho uma pessoa, quando eu tenho no meu perfil psicológico um perfil mais abstrato, mais intuitivo, eu tenho uma tendência natural a me abrir e em me abrindo para o mercado, eu consigo imaginar situações hipotéticas. Então, olhar para o futuro e construir coisas totalmente novas a partir de uma inspiração que eu recebo. Então, eu procuro menos visita ao passado, menos benchmarking e procuro muito mais essas inspirações. Essas inspirações podem ser teóricas, podem ser em coisas completamente diversas, mas naturalmente essas pessoas têm essa facilidade. Mas vamos lá, não é o fim do mundo se você se identificou mais com um perfil fechado do que com um perfil aberto, porque, como eu falei, a neuroplasticidade, ela parte do princípio de que eu preciso construir uma rota. Então, se hoje eu estou me vendo uma pessoa mais quadrada, talvez seja porque eu tive alguns fatores na minha relação, durante a minha infância, durante o meu crescimento, que de alguma maneira trouxeram esse tipo de perfil para mim. Ou eu tenho uma resistência natural por conta do ambiente no qual eu estou submetido. E aí é interessante a gente falar sobre esse viés pelo seguinte, eu até anotei aqui alguns tipos de resistência que a gente encontra nas empresas. E essas resistências, de alguma maneira, limitam o nosso potencial. Ou seja, a gente está lá super animado, querendo fazer um negócio novo. Obrigada, pessoal que está entrando. Eu tô vendo os coraçõezinhos aqui no Instagram. Por favor, continuem mandando coraçõezinhos aqui no Instagram. Pena que no YouTube não dá para receber coraçãozinho, que eu adoro receber coraçõezinhos. Então, continuem mandando aqui que eu tô gostando. E o que é interessante, então, voltando. Às vezes a gente até tem a capacidade de gerar algo novo, mas a gente tem algumas resistências dentro da empresa e essas resistências, de alguma maneira, atrapalham a gente. Então, vamos falar aqui de algumas resistências que podem acontecer para que também ajude a gente a resistir ao novo. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, o gestor. Gestor da empresa, a gente pode colocar que é o diretor da empresa, pode ser o CEO, pode ser o seu gerente, seu coordenador. Enfim, pense nas pessoas que estão acima de você, seja em que posição elas estejam. Se eu tenho nessas posições pessoas que também são resistentes, ou seja, pessoas que de alguma maneira não acreditam em fazer algo novo, não acreditam em inovar, eu posso ter ali uma sensação de resistência. Ou seja, se eu tenho em cima de mim um gestor que já não quer fazer algo novo, já vai tentar segurar para eu não criar algo novo, para eu não me abrir ao novo, para que eu vou construir isso na minha mente? E aí é um ponto importante para ressaltar aqui para vocês, porque eu já ouvi isso diversas vezes, tá? Pessoas falando para mim que, não, mas eu não vou inovar, não vou estudar sobre inovação, porque hoje na minha empresa a gente não vai trabalhar com isso, que a empresa não concorda. Só que o ponto principal é, quando a gente olha hoje para o mercado e entende que a tendência do mercado é exigir cada vez mais dos profissionais essa capacidade de inovação, desenvolver o nosso cérebro para criar, aproveitar que a gente tem a neuroplasticidade a nosso favor, para a construção de um hábito. Entender que a construção de um hábito, de uma mentalidade mais inovadora, vai abrir a possibilidade para eu criar coisas novas, e se não for nessa empresa, for em outra, ótimo para mim. Mas o fato é que hoje, se eu trabalho numa empresa que cria essa resistência, ou se eu não vou muito com a cara do meu gestor, eu vou ter naturalmente, eu vou tentar segurar a onda em inovação. Um segundo tipo de resistência é a resistência da empresa propriamente dito. E aí é interessante, eu estou revisitando todos esses materiais por conta da série Mentalidade Inovadora, e uma das coisas que eu percebo é que, sabe ratinho de laboratório? A gente vira meio rato de laboratório, porque a gente às vezes entra na empresa, aquela empresa, ela tem ali uma cultura que foi trazida ao longo dos anos, de ser uma cultura mais resistente ao novo,
por N motivos. Ou porque a empresa foi concebida há muitos anos atrás, lá atrás o estilo de organização tradicional funcionava muito bem e as mudanças demoravam para acontecer. E à medida que lá atrás pessoas que traziam novas ideias eram de alguma maneira podadas, né, eram de alguma maneira cortadas, você cria um ambiente empresarial no qual as pessoas não podem falar sobre inovação. Se vocês já viveram isso, me contem, porque eu já vivi isso. É uma doideira, para mim é uma insanidade, é uma loucura, gente. Não precisa me contar que você está vivendo isso, que é muita exposição, né? Vai aqui, aí de repente o teu chefe vê, mas me conta só se você já viveu isso em algum momento. E eu já vivi isso. Uma empresa que era altamente resistente, por quê? Ela cresceu de uma forma e ela entendeu que ela ia continuar crescendo para o resto da vida dessa mesma forma. Era uma empresa familiar, e empresas familiares têm uma tendência, às vezes, serem mais resistentes ao novo, ainda mais quando tem todo o sentimento de que a empresa construiu aquilo ali, que deu super certo, e que a empresa foi criando. Então, se a empresa criou esse caminho, por que que eu tenho que mudar? Por que que agora alguém que já chegou com tudo pronto quer dar a ideia de criar algo novo? Porque para eles acaba que não faz sentido, né? Ah, se deu certo até então da minha forma, por que que agora vai vir uma pessoa do além e trazer algo novo? Eu, inclusive, ouvi isso, tá? Num processo seletivo, eu não trabalhei nessa empresa, não quis trabalhar lá por motivos óbvios, mas eu lembro que no processo seletivo eles falaram isso, ó, nós somos há 78 anos assim, e qualquer mente revolucionária que tente chegar aqui na empresa e fazer diferente, a gente vai mandar embora. A gente não quer uma mente revolucionária, a gente quer alguém que faça exatamente como a gente faz há 78 anos. E eu fiquei meio em choque na época quando eu ouvi isso, porque eu nunca tinha escutado essa frase na minha vida, mas ela é o estilo de organização. E nessas empresas, gente, aí a gente tem alguns pontos. Se eu quero ser uma pessoa inovadora e eu estou trabalhando num ambiente como esse, eu vou ter que ser bem meticuloso em aonde eu vou começar a inovar. Porque não vai ser em qualquer lugar que eu vou conseguir fazer isso. Ou saia daí, porque a empresa talvez não esteja querendo pessoas que pensem, ela quer uma pessoa simplesmente que opere, que faça a parte operacional. A gente também tem uma resistência nos pares. Então, anotando aqui, seguindo a minha ordem de conteúdo, existem pessoas que às vezes a gente quer inovar, a gente está ali com o nosso cérebro mais ativo para trazer inovação, mas a gente tem os pares que têm uma resistência em fazer algo novo. E aí, por que que esses pares têm essa resistência? Bom, um dos pontos dessa resistência dos pares vai muito em linha com o medo que essa pessoa tem do julgamento, ou o medo de uma consequência que ela pode ter naquela empresa. Essa consequência na empresa pode ser porque a empresa é resistente, pode ser porque de alguma maneira essa pessoa não se sente confortável em inovar, porque lá na neuroplasticidade dela, no momento que ela criou uma rota, ela está feliz com essa rota, e eu gosto muito de chamar essa rota de zona da rotina. Não é zona de conforto, porque não necessariamente você está confortável ali. Às vezes você não está, mas é uma zona da rotina. Eu já faço assim, já está dando certo aqui, ok, não estou muito feliz, mas também estou ganhando meu salário no final do mês. Para que eu vou fazer diferente? E quando a gente tem pares assim, existe uma possibilidade da gente ser contaminado por esse pensamento. Então, a pessoa começar a falar aqui pra gente também que não vai dar certo, que não tem necessidade, que a empresa não vai querer e tudo mais, e isso de alguma maneira começar a influenciar a nossa forma de ver. E aí, o que a gente tem que ter preocupação é que, assim como na empresa a gente cria os ratinhos de laboratório e à medida que o tempo vai passando, as pessoas simplesmente vão fazendo tudo no piloto automático, porque a empresa ensinou, e eu gosto muito de trazer do rato de laboratório, porque eu não sei se vocês já viram esses experimentos, mas no início, com macaco, com rato, quando ele recebe um choquinho num determinado ponto, ele continua indo naquele ponto tomando um choquinho, até a hora que ele desiste. E se eu tiro aquele choque elétrico daquele ponto, o rato continua não indo mais lá. E ele ensina outras pessoas a não ir. Tem até uma série super bacana, se vocês quiserem assistir, chamada Truques da Mente. E agora eu tô na dúvida se ela é no Netflix. Eu acho que é. Se alguém já viu aqui o Truques da Mente, só me fala se eu tô certa. Mas eu acho que ela é no Netflix.
E o Truques da Mente, eles fazem diversos experimentos mentais. E um dos experimentos mentais que eles fizeram, que é engraçadíssimo, é exatamente isso. Você entrar numa fila sem saber o porquê, daqui a pouco a fila está quilométrica, as pessoas realmente entram numa fila sem saber o motivo. Outras pessoas que tá num consultório e aí de tempos em tempos as pessoas levantam e aí uma pessoa que entra nova não questiona e começa a fazer exatamente a mesma coisa. Então a gente acaba podendo ser esse ratinho de laboratório nas empresas ou com os pares se eu começar a ouvir o tempo inteiro que não vai dar certo. E por último, da minha equipe. E isso é um case até interessante, eu vou trazer um pouco mais até na série Mentalidade Inovadora, mas o que é interessante, né? Eu já tive muitas equipes, eu trabalhei em várias empresas e eu cresci muito rápido, então no meu primeiro emprego eu já tinha equipe, em todas as empresas que eu fui depois, eu passei a ter equipe, e hoje eu tenho equipe na minha empresa também. E o que é interessante? Eu passei por uma empresa que eu sempre que dava uma nova ideia, uma das pessoas que trabalhava comigo falava assim: ah, Lili, é muito legal, mas aqui não vai funcionar. Ah, Lili, é muito legal, mas aqui não vai funcionar. E aí eu comecei a receber na época fornecedor e eu falava para eles as ideias, e ela na reunião falava assim: ó, muito legal isso tudo, você ter vindo até aqui, fazer reunião com a gente, a Lilian contar dessa ideia toda que ela tá tendo, mas eu sinto te dizer que aqui a gente não vai conseguir fazer. E aí, gente, o que acontece nesse caso, tá? Eu tinha que ligar depois pro fornecedor, pedir desculpa, né? Porque era uma situação, né, meio vergonha alheia, né? De ficar recebendo esse tipo de input numa reunião, numa empresa que eu tava entrando e a pessoa tava ali super feliz achando que ia ser meu fornecedor e a pessoa tentar cortar a onda. Só que ali eu preciso ser muito mais resiliente, muito mais mente aberta a realmente entender que isso é um processo de aprendizado até na cabeça daquela pessoa para conseguir gerar uma inovação. Só que se eu tenho essas resistências, ou seja, a resistência do meu gestor, a resistência da empresa, a resistência dos meus pares e a resistência da equipe, eu preciso ter muita inteligência, inteligência emocional e inteligência de estratégia para usar da forma mais assertiva essa superação de obstáculo. E se ele está dentro da minha mente, existem também alguns pontos importantes que a gente começa a trabalhar. Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte: se eu tenho resistências que são externas, e me avisem aí se vocês estão me acompanhando, se está claro para vocês ou se tem alguma dúvida. Aqui é um bate-papo, apesar de vocês não poderem abrir a câmera e abrir aqui o áudio para falar junto comigo, que é uma coisa que eu adoro. Inclusive, daqui a 20 minutos, quando acabar a live, eu vou começar o encontro da nossa turma La Modos Inovantes. Lá a gente se vê, a gente pode se falar, mas eu quero muito já ir interagindo com vocês na medida do que a gente pode, né? Que é pelo chat. Então, me contem só se está ok para vocês. Se estiver ok, maravilha. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca. Vou trazer aqui já, ó, questão da Renata. Eu acredito que algumas empresas e os gestores até queiram inovar, mas ao mesmo tempo não abrem mão de muitos projetos. Com isso, os funcionários, sem tempo necessário, podem acabar desistindo de avançar. Excelente, Renata. Muito boa colocação mesmo, tá? Eu já vou colocar aqui alguns pontos interessantes nessa sua fala, mas muito bacana. Gostei da tua contribuição. E isso acontece mesmo, tá? Eles querem, mas não sabem priorizar. E aí, na hora que eu não sei priorizar, no momento que tudo vira prioridade, nada vira prioridade. Como o novo gera uma resistência natural, eu vou acabar deixando os projetos novos para depois e vou tentar fazer os projetos antigos continuarem andando. E aí, então, vamos pensar o seguinte: quais são os principais obstáculos que a gente encontra, então, por que as pessoas são resistentes ao novo e quais são os obstáculos que eu acabo encontrando quando eu sou uma pessoa resistente? Então, vamos pensar o seguinte: se eu estou falando que a empresa é resistente, se eu estou falando que eu posso ter pares, eu posso ter alguém da equipe que é mais resistente, ou se eu sou uma pessoa resistente, é importante eu entender que para tudo existem ganhos e perdas, mas eu quero aqui trazer principal as perdas. Quais são os obstáculos que você vai enfrentar nos próximos tempos, sendo uma pessoa mais resistente ao novo? Deixa eu olhar aqui minha anotação para falar direitinho. Isso. Primeira coisa, a gente vai ter uma
resistência natural no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo em transformação. Então, vamos pensar o seguinte: provavelmente vocês conhecem alguém que, diante desse cenário todo que está acontecendo, está muito mais cético de que as coisas vão mudar ou está muito mais resistente em passar por uma nova mudança. Tipo, pessoas que acham que já voltou tudo ao normal, que tem que tentar voltar a ter uma vida normal. Ontem eu estava conversando com a minha fono, e a minha fonoaudióloga falou que algumas pessoas estão tendo resistência, gente, coisas micro, estão tendo resistência de entrar no hospital e colocar uma máscara. Não entendem que para visitar uma pessoa no CTI tem que usar máscara, coisa que para mim nunca deveria ter sido diferente. Mas a pessoa, diante desse cenário, ela não consegue aceitar que o mundo mudou. Então, as pessoas que são mais resistentes, elas vivem dentro delas um conflito interno, porque elas não querem admitir que o cenário mudou. E toda vez que eu não admito que eu estou passando por um novo cenário, eu tenho mais resistência de superar esse cenário. Seja porque esse cenário é ruim, seja porque esse cenário me desafia o que eu já aprendi. E aí, trazendo muito para a minha história, eu sou formada em comunicação social, sou relações públicas. E, gente, quando eu fiz faculdade, que nem tem tanto tempo assim, porque eu não sou tão velha, a gente aprendia sobre outdoor. A gente falava sobre anúncio em revista, em anúncio em jornal. Eu lembro que quando eu aprendi sobre assessoria de imprensa, eu aprendi a medir. Olha só, gente, que bonitinha minha regrinha de criança. Eu aprendi a medir o custo que aquela empresa tinha economizado numa pauta que saía no jornal, medindo o tamanho que saía no jornal. Gente, isso não existe mais. Só que uma pessoa que é mais resistente ao novo, ela não vai aceitar que o mundo mudou. E ela vai querer que o mundo continue sendo exatamente como ela quer. O problema é que, como ela quer, o mundo já não é mais. Então, o que é importante a gente pensar? Assim é na nossa vida, como é na inovação. Se eu crio uma resistência muito forte em trazer e me abrir a um conteúdo novo, eu começo a achar que tudo que eu fiz, que todas as formas como funcionaram até então, vão continuar sendo dessa forma de agora em diante, quando a gente está num mundo que está em transformação. Essas pessoas vão ficar ali paradas no sentimento de que não, mas já funcionou assim, então eu viro uma Kodak dentro de mim. A gente olha hoje para a Kodak e acha fácil, né? Falar, gente, mas como a Kodak não entendeu que o cenário estava mudando? Inclusive, um dos livros que eu já recomendei aqui, que é o Miopia Corporativa, que está bem aqui atrás de mim, ele fala justamente sobre isso, sobre o quão óbvio estava para o mercado, de que o mercado estava em transformação, mas que a Kodak não conseguia perceber isso. E sim, ela viu que o mundo estava mudando, mas ela ficou ali resistente, ela se fincou no chão e achou que o jeito que ela estava fazendo ia dar certo para o resto da vida. Só que não vai dar mais certo, não deu mais certo para eles. Então, toda vez que eu resisto muito ao novo, além de eu criar no meu cérebro um bloqueio para pensar em algo novo, eu também estou criando um bloqueio na minha vida. Estou paralisada num processo, numa vida, numa história que não necessariamente faz mais sentido. Um segundo ponto é que se eu sou mais resistente, se eu estou parada lá no passado, eu naturalmente vou ter mais dificuldade de inovar. Porque vamos pensar o seguinte: se eu sou resistente, se eu crio um obstáculo para mim, de que o que eu sei, e assim sempre deu certo e assim vai continuar sendo, no momento que eu sou desafiada a pensar coisas novas, a ser desafiada a desenhar um projeto novo, eu vou resistir, eu não vou conseguir inovar, vou criar um bloqueio no meu cérebro. Mais uma vez, o cérebro, a partir da neuroplasticidade... Oi, Nelson, boa noite. O meu cérebro, a partir da neuroplasticidade, ele cria uma rota. Então, quando eu me desenvolvo e construo uma rota que me leva a uma rota de pensar sempre coisas novas e construir repertório para pensar em inovação, eu vou me abrir e vou ampliar o meu olhar. Cada vez que eu não trabalhar o meu cérebro para pensar essas inovações, para olhar o meu mercado à volta e pensar como que eu posso inovar, naturalmente meu cérebro vai criar bloqueios.
E aí tem um ponto super bacana que eu nem tinha notado isso, mas agora que eu falei, me deu esse estalo de falar para vocês. O nosso cérebro, ele trabalha com um sistema de recompensa. Então, cada vez que eu tento, de alguma maneira, criar uma frustração, ou seja, não vou inovar aqui não, porque se eu inovar aqui vai dar errado, a empresa vai me julgar, eu posso ser mandado embora, qualquer coisa do tipo, eu começo a criar uma resistência e toda vez que eu pensar na palavra inovação, eu vou pensar em alguma coisa que me gera muito desconforto. Oi, Marília Gabriela. Maria Gabriela, né? Ô Gabi, pronto, já virei íntima das pessoas que estão entrando aqui na live. Então, ô Gabriela, seja bem-vinda. E aí, o que é interessante nesse processo? Se eu começo a criar uma resistência e achar que isso é ruim para mim, todas as vezes que eu pensar em inovação, meu cérebro vai criar um bloqueio. Por isso, muita gente tem dificuldade até de fazer dieta, porque quando pensa na salada, associa salada com dieta. Gabi, então ótimo. Associa salada com dieta, se dieta tem uma conotação negativa para você, o que vai acontecer? Todas as vezes que você olhar a salada, seu cérebro vai falar, sai correndo daí, o cérebro não gosta de coisas que tragam um mal-estar para a gente, que façam liberação de substâncias que gerem desconforto, como o cortisol. Da mesma forma, se eu penso de maneira positiva, ele também traz para mim, ele aproxima, ele faz com que eu me sinta mais próxima. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Ele me traz uma aproximação com essa sensação de bem-estar. Então, se eu penso em inovação e eu penso em algo legal, positivo, eu naturalmente, todas as vezes que eu pensar em inovar, ele vai fazer com que o meu cérebro vai me estimular a ficar mais próximo dele. Então, por exemplo, uma coisa que a Renata trouxe aqui pra gente, de as empresas querem inovar, mas só que também não querem abrir mão de muitos projetos. O que acontece numa equipe que pensa assim? Todas as vezes que eu penso que a empresa está querendo trazer um projeto novo, automaticamente vem na minha cabeça, não, ninguém merece, vai ser mais projeto, mais coisa para a gente fazer, menos tempo, mais atribuição, e aí eu começo a tentar me afastar desse processo. Como que eu, então, começo a superar isso? Então, como que eu pego esse conhecimento e eu crio, então, um jeito certo de fazer para que o meu cérebro crie esse hábito e construa isso na minha cabeça? Eu preciso achar uma maneira de errar rápido. Então, o que é importante? Quando eu identifico uma oportunidade. Oi, Dani! Que legal ter você aqui. Um prazer ter vocês aqui. Quando a gente pensa, então, num jeito certo, eu preciso achar uma maneira de errar rápido. E o que é errar rápido? É errar de forma simples, é inovar de maneira muito simples, né? A gente pode errar ou acertar, mas se eu fizer isso rápido, eu consigo ter sucesso mais cedo, né? Isso é, inclusive, uma frase mantra que a gente usa nos processos de inovação. Então, quando eu crio no meu ambiente, então, quando eu olho lá para minha empresa, olho para minha equipe, processos pequenos, situações que sejam mais simplistas, digamos assim, e que nessa visão mais micro, mais simplista, eu consiga trazer alguma possibilidade de inovar, além disso, no geral, é um alarde muito grande, então eu não crio uma resistência, um bloqueio tão grande na minha mente, eu também tenho mais facilidade em analisar o que deu certo, analisar o que deu errado e recalcular a rota mais rápido. Então, o que é interessante no processo? Eu tenho uma equipe e eu quero inovar, ou se eu estou aqui em mim, eu quero aprender a começar a inovar, uma das maneiras de eu não resistir ao novo, de eu começar a ser aberto ao novo, é eu pegar algo simples, algo pequeno, que me faça passar por essa inovação e que eu consiga ver o resultado nesse local micro, pequeno. E ali, então, eu crio essa vontade de construir algo maior. Por que que isso me traz uma vontade de construir algo maior? Porque o meu cérebro trabalha com recompensas. Então, se eu faço algo pequeno e esse algo pequeno me dá resultado, o meu cérebro gera um estímulo para mim de, parabéns, siga adiante, porque deu resultado aqui, você foi bem avaliado ou a empresa gostou do resultado que você gerou, logo você está apto a continuar fazendo isso. Então, o cérebro, ele trabalha com recompensa. Então, cada vez que eu consigo gerar pequenas recompensas, mais eu sigo nesse caminho de inovação. Então, o conselho que eu dou para vocês que estão aqui hoje, que estão assistindo a nossa live, é que olhem dentro do ambiente de vocês algo simples, que vocês possam começar a desafiar
a mente de vocês a trabalhar algo novo de maneira mais simples, mais rápida e que gere uma recompensa também mais rápida para o cérebro. Cada vez que eu gero essa recompensa, eu tenho uma tendência a continuar seguindo adiante. Idem para a equipe. Então, ao invés de pegar e tentar fazer um projeto mega que vai conflitar com todos os outros projetos que eu já tenho, e aí, como vai conflitar, vai me dar mais trabalho, e a equipe vai ficar mais desmotivada do que motivada, o ideal aqui, então, é eu pegar esse caminho, pegar algo menor e tentar começar pelo lado menor. Pessoal, o ponto principal quando a gente quer falar sobre resistência ao novo, por que que eu escolhi esse tema para hoje, é porque quando a gente olha, e o foco da série que a gente está trazendo é, na semana que vem, é um foco muito grande nessa questão de modelo mental, em construção de um modelo mental mais aberto à inovação. E o ponto quando a gente pensa em modelo mental aberto à inovação é justamente olhar os modelos mentais que são mais resistentes. E existem muitas pessoas que são mais resistentes ao novo, não porque querem, mas porque de alguma maneira foram ensinadas a serem assim, não sofreram nenhuma consequência negativa por serem assim, então naturalmente continuam seguindo nessa mesma mentalidade. A proposta para vocês que estão aqui é justamente fazer com que vocês tenham um pensamento diferente, porque a gente está vivendo um mundo em transformação. Se a gente se der ao luxo de ficar parado nesse senso comum lá do nosso cérebro, a gente vai passar a ter problema nos próximos anos. O que eu recomendo muito para vocês? Amanhã a gente vai falar sobre carreira, então a gente vai falar sobre um novo olhar para a carreira. Diante desse cenário que a gente está vivendo, naturalmente as empresas vão passar a ter uma nova forma de contratação, uma nova forma de prestação de serviço. Isso abre uma oportunidade gigante e principalmente também nas características que você espera de um profissional. A gente amanhã vai estar com a Renata Perrone, queridíssima para quem já assistiu a live minha com a Renata. É ótimo, porque a Renata é super fera. E eu volto na quinta-feira sozinha para falar sobre um outro tema super bacana também. E na sexta-feira eu trago mais um case de uma pessoa super bacana que foi meu aluno, e esse meu aluno vai contar sobre como que essa situação que a gente está vivendo da pandemia transformou a carreira dele e agora ele está indo por um caminho super diferente. Além disso, no sábado, 10 horas da manhã, a gente tem mais uma live falando sobre algumas questões ligadas à paixão versus carreira, ou seja, como é que você consegue juntar as duas coisas. De um lado, você ter as suas paixões, ter o que você gosta, e do outro lado, ter também as ações ligadas à sua carreira, ao seu dia a dia. Além disso, eu olhei aqui o tema, que estava tentando lembrar o tema da minha palestra exato, e eu vou falar sobre por que você precisa se destacar profissionalmente, por que esse é um assunto tão importante e por que eu tenho batido tanto nessa tecla do destaque e crescimento profissional. Amanhã, então, a gente está aqui às 7 horas da noite. Para quem quer participar da série Mentalidade Inovadora, aqui no canal do Instagram, tá lá o link na bio, é só se inscrever. Para quem está aqui no YouTube, eu vou ver se eu consigo copiar aqui rapidamente enquanto eu falo com vocês, para poder vocês terem acesso também, poderem se inscrever. Ó, já estou aqui com o link para mandar para vocês. E se inscrevam, porque a gente não vai abrir. Quem estiver participando da série vai receber o link exclusivo para participar das aulas. Para quem não tiver inscrito, a gente não vai disponibilizar o link das aulas que a gente está criando, os episódios. Então, estejam presentes, se inscrevam lá para poder participar. Vai ser um prazer enorme ter vocês comigo. E último recado, se inscrevam aqui no canal do Instagram para quem não está inscrito, se inscreva aqui no YouTube para quem está comigo no YouTube, se tiver alguém lá no Facebook também, se inscreva nos nossos canais para receber. Amanhã, até sexta-feira, a gente tem um encontro marcado às 7 horas da noite e... Oi, Clinton! A gente tem, então, às 7 horas da noite, o nosso encontro marcado até sexta-feira e no sábado, 10 horas da manhã. Quero muito agradecer a quem estava aqui, fiquei super feliz com o Dani participando. Dani, amei sua presença aqui. Nelson também, eu sei que está fazendo um esforço para estar aqui com a gente. Renata, outras pessoas que estão aqui. Érica, que eu falei agora mais cedo, Fernanda, todo mundo que está aqui com a gente, realmente é um prazer enorme ter vocês. Espero que vocês tenham saído hoje com a cabecinha fervilhando e chamem seus amigos para estarem amanhã aqui comigo às 7 horas da noite. Certamente vai ser super bacana o nosso bate-papo com a Renata.
e nos vemos amanhã. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Boa noite, boa terça-feira, final de terça-feira para vocês. Ah, legal, Cleuto, você já estava por aqui, então, maravilha. Ó, se inscrevam no canal, deem seu like, tá? Para poder as pessoas começarem a ver. O YouTube adora essas coisas, o Instagram também, mandem aí coraçõezinhos, porque o Instagram adora avaliar esses algoritmos, assim como o YouTube. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui e nos vemos amanhã. Boa noite para vocês.